O G1 confirmou o falecimento de Marcelo Miranda, ex-governador de Mato Grosso do Sul, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Ele estava internado há 20 dias no hospital da Unimed, em Campo Grande, tratando um quadro de pneumonia, além de complicações cardíacas e renais, mas não resistiu. Diante da notícia, o governo do estado e a prefeitura de Campo Grande decretaram luto oficial de 3 dias. Figura central na política regional, Marcelo Miranda assumiu o executivo estadual em 2 ocasiões, entre 1979 e 1980, e novamente de 1987 a 1990. O velório foi realizado no saguão Nelly Martins, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Alens, permitindo que o público prestasse suas últimas homenagens. Em nota, a Assembleia destacou a relevância de sua trajetória, com participação importante na história da Alens. O ex-governador Marcelo Miranda Soares é velado no Parlamento Estadual desde a manhã desta quarta-feira, 24. A trajetória de Miranda começou longe dali. Nascido em Uberaba, MG, em 1938, ele chegou a Mato Grosso do Sul na década de 1970 para trabalhar na construção da usina hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas. Ainda no início da vida pública, acompanhou de perto os primeiros passos do Estado e do Parlamento sul-mato-grossense. A mesa diretora da Assembleia formalizou o luto oficial de 3 dias por meio do ato novembro de 2026, publicado no Diário Oficial. Marcelo Miranda faleceu aos 87 anos, deixando um legado marcante na história do Estado e uma imensa saudade entre familiares, amigos e todos que acompanharam sua atuação política. É impossível falar sobre a partida de Marcelo Miranda sem sentir que estamos virando uma página fundamental, talvez uma das mais densas e definidoras, da própria história do Mato Grosso do Sul. Quando a gente noticia uma perda como essa, não estamos falando apenas de um ex-governador que ocupou uma cadeira no Poder Executivo. Estamos falando de um homem que foi testemunha ocular e protagonista do nascimento de um Estado. Para quem é de fora ou para as gerações mais novas que não acompanharam os anos 70 e 80, é importante situar que Marcelo Miranda Soares não era apenas um político de carreira tradicional. Ele veio de Minas Gerais, de Uberaba, trazendo aquela bagagem de um Brasil em expansão, e encontrou no Mato Grosso do Sul, ainda um território em formação, o seu lugar de destino. Lembrem-se que ele não chegou ao poder pelo caminho mais óbvio da política de berço. Ele veio pelo trabalho braçal e técnico, atuando na construção da usina de Jupiá, em Três Lagoas. Esse dado é curioso e diz muito sobre quem ele era, pois denota uma sensibilidade para a infraestrutura, para a base do desenvolvimento regional. Quando ele começou a transitar pelos corredores do poder, o Mato Grosso do Sul ainda estava encontrando sua identidade própria, separando-se administrativamente do Mato Grosso. Imagine o desafio de ser governador em um estado que estava literalmente sendo desenhado no mapa, com todas as carências de logística e as pressões políticas da época. Ele teve essa responsabilidade não uma, mas 2 vezes, em períodos de transição política muito complexos no Brasil. O primeiro mandato, entre 79 e 80, foi um batismo de fogo, um momento em que as instituições estaduais precisavam provar que tinham pernas para andar sozinhas. Depois, ao retornar entre 87 e 90, ele já pegou um cenário de redemocratização, onde as demandas da sociedade eram outras, muito mais pulsantes e exigentes. É fascinante observar como a trajetória dele se confunde com a própria estruturação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Alens. Ele viu aquele parlamento nascer, viu os embates partidários se consolidarem e participou ativamente da consolidação da nossa democracia local. É claro que, como qualquer figura pública que passou tanto tempo na linha de frente, Marcelo Miranda viveu altos e baixos, enfrentou críticas e questionamentos, como é inerente à vida de quem ocupa cargos tão altos, mas é inegável que ele sempre manteve um trânsito muito respeitoso entre as classes políticas. O que me chama a atenção, ao olhar para esse retrovisor da história, é como a política mudou de figura. Antigamente havia uma construção de legado que passava pela presença constante nos municípios, pelo contato direto com as bases e por uma forma de governar que dependia menos de redes sociais e mais de articulação presencial, olho no olho. E Marcelo era um entusiasta desse modelo. Ele pertencia a uma geração que acreditava piamente na política como instrumento de transformação física do território, da construção das estradas à estruturação das repartições públicas. Quando olhamos para a notícia do seu falecimento após um longo período de internação e complicações de saúde, a gente entende que o ciclo se fecha para alguém que, aos 87 anos, já não precisava mais provar nada para ninguém, mas que ainda assim,
permanecia como uma referência histórica viva. Eu, particularmente, sempre admirei essa capacidade que os líderes daquela geração tinham de transitar em diferentes esferas com uma sobriedade que hoje, muitas vezes, a gente sente falta no debate público. A política brasileira, e a sul-mato-grossense em especial, ganha contornos de melancolia com essa despedida. Não é apenas a perda de um homem, é a perda de um arquivo vivo de memórias que, se não fossem registradas por figuras como ele, talvez se perdessem no tempo. O luto oficial de 3 dias decretado tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura de Campo Grande não é apenas um protocolo, é um reconhecimento legítimo de que, sem a base que políticos como Marcelo Miranda ajudaram a colocar no chão, o Mato Grosso do Sul não seria o estado próspero que conhecemos hoje. Ele deixa para a história um exemplo de que a política, no seu sentido mais nobre, é sobre persistência. Ele veio do setor de engenharia, migrou para a gestão pública, passou por 2 fases distintas de governança e conseguiu, ao final da vida, o respeito até mesmo daqueles que foram seus adversários políticos em décadas passadas. Isso mostra que o tempo é o senhor da razão e que, quando o barulho das disputas eleitorais cessa, o que fica é a marca deixada na infraestrutura, nas leis e na memória da população. Na minha visão, a televisão e os veículos de imprensa têm o dever de revisitar essas trajetórias, não para fazer uma exaltação à crítica, mas para que a gente entenda de onde viemos. A história do Marcelo Miranda é a história de um migrante que abraçou um estado e se deixou ser abraçado por ele. Ver o velório ocorrendo no saguão da Assembleia Legislativa é a imagem perfeita dessa relação. O homem que ajudou a construir as fundações do estado voltando para aquele que foi o seu segundo lar, para receber as últimas homenagens daqueles que, mesmo sem concordar com tudo, reconhecem que ele foi um construtor de caminhos. Fica aqui o nosso registro de respeito a uma biografia que, goste-se ou não do espectro político que ele representava, é indissociável da identidade do Mato Grosso do Sul. Descanse em paz, Marcelo Miranda, um nome que, a partir de agora, ocupa definitivamente o seu lugar definitivo nos livros de história da nossa região. É um momento de reflexão para todos nós sobre o peso da trajetória de cada um, sobre como as nossas escolhas e o nosso trabalho moldam não apenas a nossa vida, mas o futuro da comunidade em que vivemos. Ele viveu o que tinha de viver, viu o estado nascer, crescer e se tornar o que é, e sai de cena deixando um vazio que só o tempo e as novas gerações poderão preencher, mas que nunca será exatamente igual. A política perde um dos seus últimos grandes quadros da velha guarda, alguém que conhecia o funcionamento da máquina pública como poucos e que, com todas as suas complexidades e contradições, fez parte do alicerce sobre o qual tudo o que temos hoje foi edificado. Que a família encontre conforto e que a história, com sua imparcialidade, saiba honrar o papel desse homem na construção do nosso amanhã. Deixa Deus tocar no seu coração aí já, para deixar o like, se inscrever. E se você for gente boa mesmo, você vai escrever um comentário, nem que seja para dizer, olha eu aqui. Então deixa seu nome, cidade de onde você tá. Eu fico super curioso, sabe, em saber qual é a cidade das pessoas que estão me assistindo. Eu sou da Bahia e eu sou dono do canal. Pois é, e tem notícia toda hora. Por isso que nem sempre eu apareço nas notícias, porque é notícia toda hora. E amanhã tem mais notícia, e o ano todo. Então, não é um canal fútil, não é um canal que desinforma, inútil. Não, é um canal de muita utilidade. Conhecimento é sabedoria, né? É riqueza. Bom, então, vou ficar esperando. Se você comentar aí, eu vou comentar de volta.